3 e depois vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Lucas, capítulo 3, verso 19 e 20. Lucas 3, 19 e 20. Os irmãos que estão em casa, você pode estar participando do culto, deixando seus pedidos de oração e também a sua gratidão. E nós estaremos orando por você e também se alegrando com as suas bênçãos, tá bom? Lucas capítulo 3, verso 19 e 20 diz assim: sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Agora vamos comigo para 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 7. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Quantos acharam? Amém. 1 Coríntios 12, 4 a 7 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, Pai. Mais uma vez, estamos diante da tua palavra. Queremos aprender, ser alimentados, edificados pela mesma. Que o Senhor assim aplique, ilumine a tua palavra por meio do teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens ou de estudos bíblicos sobre ministério espiritual. Nós baseamos esta série na vida de João Batista, no seu ministério, como foi um ministério ativo, um ministério vivo, curto, mas que cumpriu o seu propósito e o seu objetivo. E nós, olhando para 1 Coríntios, nós descobrimos ali no capítulo 12, de que cada crente, o Senhor Deus deu um ministério. A palavra que nós lemos diz que há diversidade de dons e há diversidades de ministérios. Então, aprendemos de que não é só a liderança, o pastor, o missionário, que tem um ministério, mas Deus deu um ministério para todo crente. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus ao nosso favor. Ele não somente nos comprou pelo sangue de Jesus, mas Ele nos capacitou a servi-lo. Então, o que coube ao Senhor fazer, Ele fez por nós, para que sejamos bênçãos, instrumentos nas suas mãos. Então, esse estudo serviu para que cada um de nós venhamos encontrar o nosso ministério dentro da igreja local e, de uma forma efetiva, exercer esse ministério. Porque uma vez que o Senhor nos concede, Ele nos concede para usá-lo para a sua honra e para a sua glória. E nós vimos na vida de João Batista como o Senhor usou João Batista. Como o Senhor deu a ele um ministério e ele com ousadia, com temor, exerceu o ministério que ele recebeu do Senhor.
Então, hoje à noite eu quero passar aos irmãos, estudar com os irmãos, as duas últimas qualificações de um ministério vivo. A penúltima qualificação, não seria uma qualificação, mas uma realidade que deve ter em nossa vida, no nosso ministério, é que nós devemos ser fiéis em meio à perseguição do adversário. Independente do ministério que você exerça dentro da igreja local, seja de música, seja de pastorado, seja de diaconato, seja independente, você vai sofrer perseguição. Você vai ser desafiado a parar com o seu ministério. Você vai ser desafiado a exercer seu ministério relaxadamente. Perseguição. E a palavra de Deus diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguições terríveis. Perseguições vinda dos homens, perseguição vinda do mundo, perseguição vinda do inferno. O inferno se levanta contra qualquer crente que decide colocar a mão no arado. Qualquer crente que diz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. A gente tem que estar atento a isso. E quantas pessoas não colocaram a mão no arado e não vigiaram? Muitas vezes pensou que a luta era contra a carne e o sangue, e hoje não estão exercendo ministério nenhum na igreja. João Batista foi terrivelmente perseguido, meus irmãos. Ele foi perseguido por Herodias, por Herodes, pelos religiosos, mas ele enfrentou cada perseguição com fidelidade. Ele fez proeza, ele seguiu o caminho do Senhor, ele foi de encontro à opinião pública, nadou contra a correnteza, confiou no Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, ele exerceu o seu ministério, ele foi fiel, ele não desanimou, ele colocou a mão no arado e foi para frente, certo de que o Senhor havia dado a ele a incumbência de ser o precursor de Cristo. Esse era o seu ministério, e ele exerceu com autoridade, poder e dependência do Senhor, mesmo em meio às grandes perseguições. A decisão pela vida séria com Deus, escute bem isso, geralmente é algo que vai de encontro à vontade das pessoas. A decisão de uma vida séria com Deus vai de encontro à vontade do inferno. A decisão de fazer algo por Deus, para Deus, de exercer algum trabalho dentro da igreja de Cristo, vai de encontro, meus irmãos, ao nosso adversário. Isso gera perseguição contra nós, a nós. Esses dias eu estava visitando um casal, e quando eles estavam firmes na igreja, lutando para servir a Deus, era uma luta grandiosa dentro de casa, entre o casal. Mas agora eles não estão tão firmes na igreja, não estão servindo, vêm para o culto quando der ou quando sente vontade. E eu perguntei para eles esses dias, como que está a vida de vocês? Ele falou: pastor, a vida está boa, nós estamos bem, paramos de brigar, não estamos mais brigando um com o outro, estamos em paz. É verdade. Quando nós deixamos a casa de Deus, ou quando nós abrimos mão do trabalho do Senhor, nós vamos ter tréguas, vamos ter paz com Satanás, porque é isso que ele quer de nós.
Mas quando nós decidimos trabalhar para o Senhor, nos envolver na causa do Senhor, vai haver dentro de casa uma luta constante. Ele não vai deixar com que nós venhamos, Ele vai tentar de tudo para que nós venhamos desanimar do ministério que Ele entregou para nós desempenharmos. Foi assim com Daniel. Quando Daniel propôs firmemente não se contaminar, ele foi parar nas covas da cova dos leões. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram parar dentro da fornalha acesa. Foi assim com o próprio Cristo, sim ou não? Cristo foi parar na cruz, porque Ele foi fiel ao seu ministério. Ele sabia a razão pela qual o Pai havia enviado Ele a este mundo. E Ele foi parar na cruz do Calvário. Mas louvado seja Deus, quando o servo do Senhor se mantém fiel ao seu ministério, mesmo diante da perseguição. Toda a perseguição e todo o intento de Satanás é frustrado no nome de Jesus. Quantos creem? Amém? É frustrado, é falido, porque Deus sempre cumpre os seus propósitos, e a vontade de Deus nunca será frustrada. Se frustrar em mim, Ele vai cumprir a sua vontade através da vida de outros. Se frustrar em mim como pastor, Deus vai trazer um outro pastor para esta igreja, aonde o propósito dele não vai frustrar. Se está frustrando no seu ministério, se você tem aberto mão de ministério que Deus te entregou dentro da igreja, Deus vai levantar outros para que o propósito, esse ministério possa ser desempenhado. Mas eu e você vamos perder a bênção, porque era para ser através de nós e por nós que esse propósito, que esta vontade de Deus fosse cumprida. Mas é verdade, quando nós somos perseguidos, nós alimentamos medo em nosso coração, abala a nossa fé, há receios, nós nos tornamos impotentes quanto os espíritos enganadores, nós nos tornamos impotentes contra as perseguições que sobrevêm sobre nós. Mas a palavra de Deus diz que quando você honra Deus, Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar força. Deus vai te capacitar em meio à perseguição, seja humana, seja ela vinda lá do inferno, ou seja do mundo. Deus vai te dar vitória. Foi assim com Paulo. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Segunda Timóteo 3, 10 e 11, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo. Ele vai dizer no verso 10, tu porém, estão comigo? 2 Timóteo 3, 10 e 11, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém? O Senhor era com o apóstolo Paulo. O Senhor os livrou, ou livrou. Tantas perseguições ele diz que sofreu. Mas, obviamente que o Senhor nos livra, no caso do apóstolo Paulo, de João e de muitos outros, que aí chegar o tempo, teve o tempo que Deus não livrou o apóstolo Paulo, não é verdade? Perdeu a sua cabeça. Chegou um tempo que Deus não livrou João Batista.
Ele perdeu a sua cabeça. Mas ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua consciência, ele não perdeu a sua fidelidade. Ele permaneceu fiel ao ministério que Deus entregou a eles. O ministério de João e o ministério do apóstolo Paulo foi cumprido. Ministério vivo para a glória do Senhor. Talvez há irmãos aqui que estão exercendo ou querem exercer algo dentro da igreja, um ministério espiritual que Deus te concedeu, e você tem enfrentado dificuldade até mesmo de começar, né? Quantas vezes Deus coloca algo no nosso coração e aquilo é colocado até mesmo à noite, quando você não consegue dormir. Eu vou fazer isso para Deus, e quando chega no outro dia já não tem mais nada. E talvez há alguém aqui que Deus tem colocado algo no seu coração e está temeroso, está com medo. Meu irmão, confia no Senhor. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Só não deixe de servir, só não deixe de ser bênção das mãos do Senhor. Não desanime. Não desanime. O Senhor socorreu esses homens aqui tantas vezes, e Ele vai socorrer você. E me socorre, e socorre todo aquele que coloca a mão no arado. Então essa é a penúltima: fidelidade à perseguição do adversário. Mantenha-se fiel. João nos dá esse exemplo. Ele foi fiel. E último, dependência de Deus. Amém? Nunca deixe de depender de Deus. Seja qualquer ministério, ou seja qualquer serviço que você venha fazer para Deus e na obra de Deus, a dependência de Deus é 100, 200, 300%. Abra sua Bíblia lá em Lucas 7. Volta a sua Bíblia para Lucas 7. Vamos concluir com essa última característica de João Batista dentro do ministério espiritual. Lucas 7, 18 a 20. Lucas 7, 18 a 20. Quantos acharam? Amém? Lucas 7, 18 a 20, verso 18 diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Verso 20: E quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Precisamos lembrar de que quando João pede para os seus discípulos irem até Jesus aqui, João já estava preso no cárcere. João já estava amarrado no cárcere. Enquanto o ministério de Jesus Cristo estava frutificando, crescendo, Jesus formando discípulos, fazendo discípulos, João estava no cárcere escuro. João estava preso, João estava amarrado na escuridão do cárcere. Mas algo deve chamar nossa atenção aqui, é que João, ele não engoliu os seus questionamentos. Ele está no cárcere, ele está triste, ele está ali amarrado, e ele tem dúvida, acerca de Jesus, ele tem questionamento acerca de Jesus, e ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus de fato era o Messias, ou se eles deveriam esperar outros. Interessante como ele decide resolver os seus questionamentos, como ele decide resolver os seus conflitos internos. E aqui nós aprendemos algo que os grandes homens de Deus também tiveram seus questionamentos. Os grandes homens de Deus também foram assaltados com dúvidas.
Mas nem assim eles deixaram de ser homens de Deus. Mas eles foram sinceros. Pergunte para ele. Pergunte para ele. É ele o Messias ou devemos esperar outro? E nós aprendemos que João, mesmo no momento da dor do cárcere, mesmo nos momentos do questionamento, ele recorre a Jesus. Ele busca Jesus. Isso nós vemos a sua dependência de Deus. Ele busca a orientação de Deus. Ele busca socorro em Deus. Ele busca a palavra de Deus. E ele vai encontrar, porque Jesus não vai deixar nenhum servo dele sem resposta. Quem pode dizer amém? Jesus não deixa os teus servos fiéis sem resposta. Se você está com as suas mãos no arado, se você está exercendo o seu ministério, se você busca a Deus com fidelidade, mesmo questionando algo que não está aqui dentro do seu coração resolvido, Jesus vai te responder, porque Ele cuida. Claro que Ele cuida de todos os seus filhos e servos, mas eu creio que Ele cuida principalmente daqueles que estão comprometidos no ministério que Ele entregou para fazer. E qual foi a resposta de Jesus? Veja o verso 21 a 22. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus está dizendo: sim, eu sou o Messias. Por quê? Porque tudo isso que Jesus está fazendo era prerrogativa do Messias. Isaías vai dizer isso. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías vai dizer que quando viesse o Messias, ele iria exatamente fazer muitas coisas, iria fazer o que Jesus estava fazendo. Isaías 29, queridos. Isaías 29, 18 e 20. Isaías 29, 18 e 20 diz: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão, e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ele está dizendo: sim, eu sou o Messias. E quando, imagine só agora, os discípulos de João voltando para João na prisão. Imagine João lá encarcerado, amarrado, e os discípulos chegam e dizem: olha, eles contam não só o que eles ouviram, mas o que eles viram. E eu fico imaginando o conforto do coração de João. João, então, ali conforta o seu coração. De fato, esse é aquele que eu preparei caminho para ele. E ali João estava pronto, irmãos. Ele estava pronto para partir. Não podia, ele estava preso, mas não podia prendê-lo porque ele já era livre em Cristo Jesus. Ele perdeu a cabeça por alguns instantes, mas não perdeu a sua vida, para a glória do Senhor. Vamos ver o final de João Batista, Marcos capítulo 6, da sua vida terrena, Marcos 6, a partir do verso 14. Marcos 6, 14 a 29, tudo isso.
Vamos ler a partir do verso 23, irmãos. 21, vamos ver o 21 em diante. 21 diz: E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, nos dias dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipe da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: O que pedirei? O que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou-lhe que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou-o na prisão. 28. E trouxe a sua cabeça num prato, e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe, a mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Meus irmãos, que situação delicada e triste, né? O homem de Deus, pregador da palavra do Evangelho de Cristo, chega aqueles homens lá, traz ele, coloca talvez em um lugar onde a sua cabeça ficasse bem exposta, e ali com toda a crueldade que existe, toda a maldade, corpo para o lado e a cabeça. Se não bastasse isso, pega a cabeça, coloca em uma bandeja. Eu fico pensando que a nossa geração de crentes hoje, nós estávamos conversando sobre isso em casa hoje, como nós, crentes atuais, não sabemos o que é sofrer ou se sacrificar pela causa de Cristo. Nós queremos as coisas tudo de mão beijada e reclamamos muitas vezes, até para vir para a igreja. E esquecemos que no passado, homens fiéis foram degolados, morreram por amor a Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Mas eu olho para Apocalipse capítulo 14, 13, eu quero concluir com esse versículo, essa série de mensagens. Apocalipse 14, 13. Que Deus nos dê força para exercer o nosso ministério, meus irmãos, com ousadia, com poder, mesmo diante das dificuldades dessa vida. Nada vai se comparar às dificuldades que esses homens de Deus passaram para exercer o ministério deles no passado, a ponto de as suas vidas serem ceifadas pela obra, pelo ministério que o Senhor entregou a eles. Apocalipse 14, 13 diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Eu creio que o melhor momento da vida de João Batista foi quando lhe cortaram a sua cabeça. Porque a palavra de Deus, pelos lábios do apóstolo Paulo, diz que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. É ganho.
Interessante, há um paradoxo neste versículo que diz que os que morrem em Cristo são felizes. E quem diz isso é a voz do céu, é Deus falando. Mas é interessante que este versículo diz que não são todos que morrem que são felizes. O versículo diz: os que morrem no Senhor. Vale a pena morrer no Senhor, e pelo Senhor, e para o Senhor. Este versículo também diz que aqueles que morrem em Cristo descansam das suas obras. Descansam, João descansou. Morrem, descansam, foram habitar com Cristo, foi habitar com Cristo. Mas esse versículo também diz que os mortos em Cristo, eles não são levados, ou os crentes, eles não são levados aos céus pelas obras. Nós não somos levados ao céu pelas obras, mas o texto diz que elas nos acompanham. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham a todos aqueles que morrem em Cristo. Ou seja, nós não ficaremos sem recompensa. O santo crente, ele é tão abençoado que até mesmo na hora da morte, ele descansa da sua fadiga, mas ele vai ser galardoado, vai ser presenteado, vai ser reconhecido o trabalho que ele fizer aqui. Queridos, Deus tem nos dado ministério espiritual, vamos fazer, vamos realizar. Procure: Senhor, eu estou fazendo algo para o meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu preciso estar envolvido, fazendo alguma coisa. João foi um grande homem de Deus, enfrentou lutas, pressões, mas foi vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Ele conquistou as principais bases de um ministério vivo. Quais foram? Convicção do chamado, pureza de coração, poder do Espírito Santo, oração e conhecimento da palavra, uma vida cristocêntrica, dependência total do Senhor. E por último, ele cumpriu seu ministério com fidelidade, mesmo em meio às perseguições. Que Deus nos abençoe, que possamos lembrar de 2 versículos no final desta série de mensagens. Primeiramente, Eclesiastes 9:10: tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Lucas, faz conforme força. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, vá, meu irmão, pega firme, faça com força. Não faça mão mole não, faça conforme a sua força. Pega firme, minha irmã, pega firme. E último versículo, 1 Coríntios 15:58: portanto, meus amados irmãos, vamos repetir? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vá com tudo, fica firme, seja constante, seja abundante, não deixa nada te parar não, nada te desanimar. E faça a obra que Deus entregou na sua mão para fazer. Faça com zelo. Vai ter perseguição, vai ter luta? Claro que vai ter. E ela vem com tudo. E vem para nos desanimar. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos deu um ministério espiritual. O Senhor nos escolheu para te servir, Senhor. E não existe privilégio maior do que esse, de exercer um trabalho na tua casa, no teu ministério, na tua obra e no teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a nos empenharmos, cada um de nós, na obra que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a confiar no Senhor e, como João Batista, desenvolver estas bases de um ministério vivo. E que possamos, ó Pai, chegar na glória um dia e ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Assim oramos, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Deus abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.